quando meu filho for para a faculdade eu vou perdê-lo, mas a gente já entregou ele muito antes. Mas é isso que eles querem, que ele não tenha nem mente nem peito. A gente é feminista e não sabe, a gente é progressista e não sabe, a gente é liberal e não sabe. O que é bom para mim é bom para todos. Então a gente vê que é de propósito para não funcionar. Projeto mundial de emburrecimento das pessoas. É muito fácil você manobrar. Ele é egoísta, ele é mentiroso. Nós estamos formando demônios mais inteligentes. Vamos devagar. Vou tentar algo novo, mas eu não posso questionar o que ele fez, né? Jesus, você consegue sair só um minutinho? É uma mudança de paradigma. Tem muita evidência da evolução e que não pode ser descartada. Se tirarmos Cristo da educação, o que sobra? A igreja precisa entender que educação não é um papel do Estado. Seja bem-vindo ao PIBcast, um espaço onde podemos discutir, à luz da Palavra de Deus, os assuntos mais pertinentes para esse tempo. Nós vivemos uma era de mudanças rápidas, mas nem sempre sabemos o que está por trás das ideias e das ideologias que moldam a educação dos nossos filhos. Hoje, a educação progressista é uma palavra que às vezes me deixa um tanto perplexo, porque onde ela apareceu? Domina a maioria dos currículos nas escolas. Você sabe o que seus filhos estão aprendendo na escola hoje? Nós vamos hoje conversar com um amigo nosso sobre educação clássica cristã. Um modelo antigo que tem despertado novas famílias a pensar sobre isso, a entender por que ela vai tão na contramão da educação moderna. Eu tenho aqui uma pesquisa que foi feita no ano de 2022 que diz o seguinte: os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes nesse ano de 22, esses resultados revelam um cenário alarmante. 73% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível básico em matemática. E 55% apresenta deficiências graves em leitura e ciência. Esses dados escancaram o fracasso do modelo atual de ensino. Gente, eu tenho aqui o Bruno. Bruno é um engenheiro que foi capturado para a educação, e nós temos aqui uma escola clássica em embrião crescendo, que é a Escola Logos. Bruno, você, engenheiro civil, e hoje lidera uma escola. Como foi esse processo para você? Bom, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui e... Não sei. Não sei é difícil, como foi. Né, Bruno? Tem o pessoal, não sei como é que foi, só sei que foi assim. Mas pelos dados que o senhor trouxe, né, do PISA, desse Programa Internacional de Avaliação dos Alunos,
A gente vê isso no dia a dia. Eu tenho sobrinhos que já são um pouco mais velhos. Quando eu estava na faculdade, quando eu tinha minha empresa, a gente contratava estagiários. E a gente vê estagiários de 4º ano da engenharia que não sabem fazer regra de 3. É assustador. Então, a gente já tinha ouvido falar, já tinha provado um pouquinho com um irmão nosso que tinha começado uma escola clássica, e o Senhor incomodou. Até nós encontramos com os nossos filhos, netos, né? Lá nessa escola clássica, e que a pandemia deu um choque. Deu um choque. Ele começou na pandemia, não conseguiu. Não conseguiu ir. É uma escola que seu filho e a minha neta estavam estudando lá, e foi uma pena aquela escola não vingar. Foi, né? De fato. E o pouco tempo que a gente esteve lá, a gente já viu tantos frutos, já viu tantas coisas. Né? Não é? E então aprovei o Senhor em 2022 levantar um grupo de pais e chamar os improváveis, né? Chamar aqueles que não são. E a partir daí a gente começou a estudar, começou a ir atrás para ver por que de fato os números da educação moderna são tão terríveis. E aí a gente começa a descobrir umas coisas que de fato assustam, alarmam. E o objetivo de voltar para a educação clássica é como o senhor colocou no começo, né? A contramão do que o mundo faz. A ideia, o nosso primeiro objetivo é virar as costas para o moderno. É virar as costas e voltar e tentar encontrar o clássico, que é um navio, né? Tem uma alegoria, uma analogia que se faz, que é um navio que bateu numa rocha e espalhou pedaços para tudo quanto é lado. E a gente vai caminhando pela praia e vai encontrando um pedaço de educação clássica aqui, outro ali, o pessoal que está na praia do lado também vai encontrando, e nós vamos tentando remontar um navio que a gente não tem a planta, não tem o projeto dele, né? Mas virando as costas para essa modernidade. E aí o Senhor me chamou, e quando Ele chama, Ele faz, né? Ele faz tudo. Essa sua posição tem trazido reflexões boas para muita gente pensar. Que tem uma engenharia para fazer aí, de mudança de pensamento. Em 1980, eu conheci um homem que era do topo da liderança mundial. Eu passei umas 3 horas com ele, e ele me revelou que ele fez parte daquele movimento de diretrizes e bases da educação, E uma das coisas que ele falou é que esse processo tinha como objetivo o emburrecimento dos alunos. Porque quando a pessoa pensa, quando ele raciocina, quando ele é educado e instruído para a vida no sentido da capacitação, ele sabe discernir. E aqueles que não sabem fazer regra de 3 vão fazer regra de 13. E aí vai gerar todo um complexo difícil de entendimento. E o que é educação clássica cristã? O que de fato significa essa educação clássica? Vamos pensar, porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito, tem aqueles que têm ignorância do assunto, né? E a gente precisa discernir isso. E você foi capturado do meio empresarial como um engenheiro, e depois foi para também aprender, e foi fazer cursos e conhecer, para poder fazer com que essa escola ela tenha a sua característica de uma escola clássica e cristã. Né? Então, me dá uma palha aqui para que nós possamos entender isso. Na verdade, quando a gente pensa em educação clássica, pura e simplesmente, ela é pagã,
e, em alguns sentidos, extremamente perversa, né? Mas como tudo que o Senhor toca, né, o Senhor regenera todas as coisas. E a educação cristã, no modelo clássico, também é um regenerar desse modelo que foi formado pelos gregos, que os romanos adotaram, mas é um modelo que ele forma não um ser humano por partes ou foca em apenas uma etapa da vida do ser humano, porque hoje nós temos uma educação, a educação moderna, ela vem muito para atender também a demanda da revolução industrial. Então você é muito especialista em um único ponto, né? E todo o resto você simplesmente abandona, né? C.S. Lewis vai falar dos homens sem peito, que eles têm o raciocínio, mas eles não têm a moral, a ética, né? Então ele vai falar que nós não ensinamos isso para as nossas crianças, não ensinamos a ética, não ensinamos a moral, e esperamos que os nossos políticos eles tenham isso. Que os Como nossos, é que pode ter? Se não é... Primeiro que nós não temos em nós. Né? E segundo que a gente também nunca aponta o caminho, que é Cristo. Então a gente cobra, ele fala, né, a gente castra, como se a gente castrasse um animal e exigisse que ele fosse fecundo. Então a educação clássica é você voltar para essa ideia da formação do ser humano como um todo, e não apenas informar, mas de fato formar, não ensinar, mas educar, né? E se apoiando sempre na família, porque a responsabilidade da educação, ela não é da escola, a responsabilidade da educação não é do Estado, a responsabilidade da educação é dos pais. Certamente. E hoje, porque nós somos obrigados pelo Estado a mandar as crianças para a escola, muito para que sejam emburrecidas, para que a ideologia seja formada na mente delas, nós como pais precisamos buscar uma escola que tenha os mesmos princípios, que creia no mesmo Deus que nós cremos, que de fato entenda que é o Senhor quem vai salvar o mundo e não a educação. Então nós temos que buscar escolas que tenham esse princípio, porque senão a gente tenta ensinar um negócio dentro de casa, mas a escola pega as crianças por 4, 5 horas e ensina coisas completamente diferentes. Então aí há o conflito, daí a gente perde os nossos filhos e não sabe onde. Você sabe que eu tive um amigo, ele foi professor aqui em Londrina, ele era um erudito, Sabatini Lali. Eu sei que alguns vão identificá-lo. Ele foi pastor aqui da igreja presbiteriana. Ele era realmente muito culto, latinista, hebraísta, greguista. Ele tinha uma cultura vasta. E ele deu aula aqui na universidade de metodologia científica. Rapaz, um dia ele chegou para mim e disse: Glênio, não dá. Eu vou voltar para a minha primeira profissão. Eu disse: qual é? Marceneiro. Porque com a madeira eu consigo fazer alguma coisa. Agora, com os alunos que chegam aqui, eu não consigo formar um pensador. Porque a base é muito baixa. Não existe capacitação de pensar. Então, a educação moderna não consegue realizar o que se propõe. É como você disse, não sabe fazer uma regra de 3. Um aluno universitário, ele não sabe ler um texto e interpretar. Esse dado do PISA, dos 55% que não tem, né, a leitura básica, ele é dividido, né? Seria o nível 2 da leitura. E o nível 2 de leitura que não é atingido, ou seja, estão abaixo do nível 2, 55% da população brasileira, é você saber juntar informações de diferentes partes de um texto. Então, quando você chega no nível 2, você consegue juntar a introdução com a conclusão, por exemplo.
55% está abaixo disso, não consegue ler. Mas isso é muito orquestrado. Isso é feito assim. A gente pensa, quando meu filho for para a faculdade, eu vou perdê-lo. Mas a gente já entregou ele muito antes, no ensino básico, no ensino infantil, na pré-escola a gente já entregou os nossos filhos. Você falou que o C.S. Lewis disse que o homem não tem peito, né? Ele não tem coração. Mas é isso que eles querem. Que ele não tenha nem mente nem peito. Seja um manequim. Porque os políticos vão adotar essa gente para a eleição. Eles serem os elementos de produzir o que há de pior no processo administrativo e político. E se eles não pensam, não têm peito, não têm a moral, e não conseguem pensar, não são instruídos, é muito fácil você manobrar, né? Pois é. E por que esse modelo tem se mostrado tão atual, o modelo clássico, mesmo sendo tão antigo? A gente, às vezes, a palavra da moda já há um tempo na pedagogia é inovação. Você valoriza um professor se ele traz inovação, você valoriza uma escola se ela tem inovação. E o que é novo debaixo do sol? Então. E por que necessariamente o novo é atual? Não é. Não é. Há quantos não anos são sinônimos. Bíblia, não são sinônimos. Há quanto tempo a Bíblia foi escrita? Ela é extremamente atual. A educação clássica é a mesma coisa. Ela é antiga, mas ela é extremamente atual. Porque ela faz justamente aquilo que a educação moderna não consegue. Ela se propôs, mas não consegue. Nós temos hoje, frutos da educação moderna, a geração com QI mais baixo na história. Olha só. É a primeira geração que o QI é inferior aos dos pais, que sabem menos do que os pais. Então nós conseguimos retroceder. Nós temos Emburrecer. Emburreceu. E aí a gente não para pensar. A gente estava comentando de Jeremias antes de começar, falou Jeremias 6,16, que vai dizer: ponde-vos à margem do caminho e pergunta pelas veredas antigas. A gente não se põe à margem, a gente não para pensar. Nós estamos com o pior resultado da história na educação, e quando a gente vai estudar a pedagogia, a gente escuta professores falando: não, a educação clássica, a gente já superou essa etapa. Superou, mas e o resultado que está dando? Então volta para trás, pisa no freio, ponde-vos à margem, volta para ver o que estava sendo feito que era bom. Não, voltar não, retroceder jamais. A gente segue, vamos tentar então inovar, trazer coisas novas, modelos entre aspas atuais, não são atuais, são novos, talvez inovadores, dentro daquilo que é novo debaixo do sol, que não é nada, é tudo reinventado, mas coisas que não funcionam. Então a gente vê que é de propósito para não funcionar. E como é que a gente faz para desasnar? Essa palavra é uma palavra boa. Nós chegamos a um nível de asneira, de asno, de burrice. Como fazer para desasnar essa mente e o coração? Porque o homem, ele é integral. E nós precisamos não somente informar e educar. Essas duas palavras são essenciais para a formação e para a educação de uma criança, para que ela não seja levada no roldão da correnteza e tenha possibilidade de ser uma cidadã, um cidadão de verdade, e não essa Maria vai com as outras, que tem sido produzido aos montões e gerado. Como é que se faz isso? Só tem um caminho. Só tem uma verdade, só tem uma vida. A palavra fala que nós somos moldados à perfeita varonilidade, né, à medida da estatura de Cristo, para nós não sermos levados por todo o vento de doutrina, conforme a astúcia que os homens induzem ao erro. Então só tem uma forma dos nossos olhos verdadeiramente serem abertos para isso, por meio da palavra de Deus, é o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento. Mas ele nos dotou também de inteligência. Nós temos capacidade, o que nós temos é preguiça.
Mas essa preguiça também já é fruto da educação moderna. A gente é feminista e não sabe. A gente é progressista e não sabe. A gente é liberal e não sabe. A gente é moderno e também não sabe. Nós fomos criados numa educação que já tinha deixado a clássica, né? E cada vez mais. Então, hoje em dia, você encontra uma pessoa que você fala assim, lê a Bíblia, fala... é muito difícil. É muito grande. É muito antigo. É muito antigo, é muito... Eu não entendo as palavras que estão lá. Foi os homens que escreveram, como se o Piaget também não tivesse escrito, nós vamos falar sobre isso, né? Se o Paulo Freire não tivesse escrito. Os homens escreveram. E dão um mérito a isso, né? Mas só que a Bíblia tem 3.400 anos desde a sua primeira escrita. Está na primeira edição. E de lá para cá ela nunca sofreu essa questão de vamos reinterpretar. Tem uma turma aí querendo reinterpretar e atualizar, mas ela vive, ela é permanente e ela se basta. E ela consegue fazer a diferença. A educação clássica não é apenas um método. É uma visão de mundo, né? Ela parte da crença de que há verdade, uma verdade. Nós aqui batemos contra Hegel, que acha que a verdade é relativa, mas a verdade é verdade e só há uma verdade, que há o bom, e o bom é universal. O que é bom para mim é bom para todos. E há o belo. Eu não estou falando de beleza. Beleza é mais particular. Mas o belo, o a figura da harmonia, da beleza, é absoluta. E isso parte de Deus, né? O Deus da ordem e não do caos. E o Deus que do caos transforma em ordem, porque se chegamos aonde chegamos e estamos vivendo esse momento histórico tão triste da educação, e isso não é só no Brasil. Não. Eu vim agora recentemente dos Estados Unidos, estava conversando lá, pessoal mostrando a mesma dificuldade que os alunos estão tendo, porque isso é um projeto mundial de emburrecimento das pessoas. E criar limites para que você possa controlar. Porque quem sabe discernir não entra nessas vibes que são apresentadas por um sistema caduco e adoecedor. Exatamente. Então eu vejo, Bruno, que essa escola, e ela tem um nome bem interessante, Logos, né? É uma escola que começou com o desejo de ser uma resposta para esse momento histórico. E Deus tem levantado algumas pessoas na nossa comunidade para tecer esse labirinto aí de dificuldades, porque às vezes as próprias leis são feitas para engessamento de um sistema e controle, porque, como disse aquele homem há tantos anos atrás, 1980, é um processo mundial de engessar e emburrecer a educação. Bem sucedido, inclusive. Bem sucedido, bem sucedido. Então, eu queria entrar um pouquinho aqui que a educação progressista é a ideia de que o aluno como folha em branco, né? E o professor como mestre e modelo. O contraponto. Né? Porque essa questão da folha em branco, a gente vai educar o homem conforme nós concebemos o homem, né? Então, uma coisa é você educar o Homo sapiens, que veio do macaco, né? Outra coisa é você
educar um homem que tem a imago Dei, que é a imagem de Deus, e que Deus. tem um propósito, né? Que tem um fim, que foi criado para aquilo. E quem é o homem que nós vamos criar? Será que ele é um ser que, como a educação progressista coloca, é uma folha em branco que nós vamos escrever e precisa ser moldada? Tem um moldar, tem uma influência externa, isso com certeza tem. Porém, o homem está longe de ser uma folha em branco, porque a palavra diz que em pecado me concebeu minha mãe, que o homem nasce já proferindo mentiras. Então nós precisamos saber que material que nós temos nas nossas mãos para educar, né? O John Locke, né, em 1690, ele escreveu um ensaio sobre o entendimento humano e foi ele que encunhou essa expressão tabula rasa, uma folha em branco, e que aí nós iríamos escrever. E isso gerou um processo de tentativa de você negar o background, né? Exato. Mas nós temos uma queda que fez do homem 4 coisas que são universais. Ele é egoísta, ele é mentiroso. Toda criança é mentirosa. Eu nunca vi pai ensinar a mentir. Ele mente sozinho, ele parte para mentira. Ele é rebelde. A criança é rebelde por natureza. E ela é caótica. Nenhuma criança, ela dobra uma folha de papel, ela pega, ela rasga, porque dobrar a folha de papel já é um processo educativo. Então, esse ser humano caótico assim, que tem essa natureza rebelde, egoísta, ele precisa de um processo de educação. Ele não nasce em branco, ele já traz isso. E ele traz uma genética, né? Até algum tempo atrás se achava que isso não é verdade, mas o DNA tem mostrado algumas coisas bem interessantes. As memórias. As memórias celulares coletivas de avô, de bisavô, os gestos, né? Então o ser humano já traz aquele background da sua origem. E com Gênesis, o período da barriga da mãe, né? Toda aquela questão que a mãe vivenciou, uma mãe que estava num período de guerra com tensão, ela vivencia tudo aquilo, passa pelo cordão umbilical para aquela criança e ela traz uma lembrança bioquímica, né, que está ali dentro dela. E depois que ela nasce, né, ela já nasce com isso e vai me dizer que isso é folha em branco? Está bem longe disso. Está doido, senhor. E qualquer educação que se contentar em informar, se ainda fizesse bem, a gente até discutiria, mas a gente acabou de ver números que provam que não, né? Mas qualquer educação que se contenta em informar, ela vai falhar. Ela é uma educação ruim. Porque Essa cadeira aqui anda. E a gente mexe para lá e para cá, ela vai. Já que a gente tem uma paradinha, evita de ficar. Quando a gente olha a educação, qualquer educação que falhe em mostrar esse lado, de abordar isso de fato, é uma educação que vai falhar. Porque C.S. Lewis vai dizer, né, que se nós educarmos um homem, mas não tratarmos dos valores, não colocarmos o valor, o coração, o peito, o Senhor, não apresentarmos a Cristo a Ele, nós estamos formando demônios mais inteligentes. Então, de que adianta ter toda a informação, ainda que a educação fosse boa, que a gente já viu que não é, os dados já mostraram,
ela falharia no seu propósito, Sim. que é o fim principal do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então você pode ser o mais bem instruído do mundo, mas não conhece o Senhor, a educação falhou. E a modernidade há um tempo já descartou Deus, né? Não precisa de Deus, o homem é o centro, o homem é a medida de todas as coisas, né? Então por isso, pela premissa, a educação moderna já falha, Uhum. né? Pela própria premissa dela. E quando a gente fala em trazer o Senhor como a base de todo o ensino, é de fato a base de tudo que a gente faz. Então, a educação clássica, ela vai ter ali a gramática, a lógica, a retórica, que é o trivium, as artes inferiores. Não, vamos devagar. A gente faz, não é que não quero queimar, né? Mas a gente vai fazer cada etapa dessa com base no Senhor, para que no fim das contas elas apontem para o Senhor e as crianças, as pessoas possam aproveitar ao Senhor na vida delas. Porque se nós falharmos nesse objetivo, eu repito, a educação por si só, ela falhou. De que adianta? Porque você tem o marginal, que é formado dentro de um ciclo de ignorância e é um brutal, um ser bruto, mas ele é marginal, e você tem um marginal de colarinho branco que você levou para a escola, você fez dele um doutor, ele é postura elegante, mas ele é um ladrão, porque por exemplo, quem rouba um objeto, roubar é tirar com a força, ele é um ladrão, ele é um criminoso, mas quem deixa de construir um hospital num país como o nosso e não investe nessas coisas, ele é um criminoso, às vezes com colarinho branco, né? Na política isso se vê com muita força. Por quê? Ele tem até uma instrução boa, mas ele não tem peito, ele não tem caráter. Aí o estrago, a capacidade de fazer estrago dele é muito maior. Muito maior, muito maior. Então, nós temos que perceber que não só Locke, mas Jean-Jacques Rousseau, com o Emílio tão bem falado, né? Aquele personagem ou como John Dewey nos Estados Unidos, ou como Paulo Freire aqui no Brasil, que gerou um grupo de pessoas, né, com um laissez-faire, laissez-passer, vamos deixar as coisas como estão para ver como é que ficam, que gerou este caos na educação. E isso tem queimado os nossos corações, nós não podemos continuar assim. Precisa ser levantado, e eu tenho visto isso em vários segmentos da sociedade. Na Igreja Católica, nas igrejas presbiterianas, batistas, e em outros ramos que estão lutando para o retorno. Eu quero só lembrar que religião é uma coisa, evangelho é outra coisa. Religião é o homem tentando alcançar Deus pelos seus méritos, pelas suas boas obras, pelo seu desempenho, mas o evangelho é Deus alcançando gente no porão da existência, e nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de princípios e daquilo que o evangelho pode fazer no homem, a estatura da varonilidade de Cristo, que é o homem com toda a sua dimensão de humanidade, porque o Adão caiu e arrastou todo mundo, e o Cristo se encarnou e encarnou um sistema que restaura toda esse caos que a gente vive. E aí, só te cortando um pouquinho, pastor, como que nós vamos deixar isso de fora da educação? Como que nós vamos ensinar às crianças qualquer coisa e deixar
isso que é o mais importante de fora. Não faz sentido. A obra que Cristo fez, ela é grande demais. É um Deus perfeito que podia simplesmente ter aniquilado, e seria justo se o fizesse, se fazendo homem e vindo buscar. E aí eu vou deixar de contar essa história para as crianças. Não dá. Porque Não dá. um homem que escreveu e falou que não pode, a gente não pensa, a gente tem o costume de não pensar. Mas John Dewey, ele começa, a premissa do pensamento dele é desafiar o que foi dito antes. Vou desafiar o que foi dito antes. Não creia naquilo que te passaram cegamente. Eu vou tentar algo novo. Mas eu não posso questionar o que ele fez, né? Ele questionou o que veio antes, mas eu não posso questioná-lo. Eu tenho que seguir cegamente o que ele faz. A sociedade molda o homem, que é uma folha em branco, mas a sociedade, ela é perversa. Quem que tornou a sociedade perversa? Pois é. Se o homem fosse de fato uma folha em branco, a sociedade seria boa. Quem que corrompeu a sociedade, né? A gente não para pensar nisso, não faz essas conexões. Essa posição do Dio é muito em cima do Feuerbach, o alemão que teceu todo esse pensamento caótico, que depois gerou a reação de Marx, e que trouxe a esse mundo uma falta de identidade com o parâmetro do eterno e do caráter de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Mas essa imagem foi distorcida, ela foi quebrada, né? E a educação tem como objetivo não simplesmente encher a cabeça do homem de conceitos e de premissas finitas, mas que a vida dele não termina na lápide, que ele tem uma eternidade e que isso precisa ser tratado. E a educação clássica, ela tem como objetivo nos despertar para todos esses aspectos da humanidade, não é isso? Desperta ao tu que dormes, né? Exatamente. Não é... E quando fala todos os aspectos, é isso. É não fazer distinção, isso é sacro, isso é secular. Não. Né, não é você ter uma escola cristã clássica, não é necessariamente uma escola como a gente entende que sejam as confessionais. É você ter Cristo em tudo. Então não é quinta-feira à tarde a gente tem aula de religião, que daí é religião. É religião. Não, eu tenho um capelão na minha escola. Então, pronto, sou cristão. Minha escola não tem banheiro neutro. É cristão. Não é isso, ser cristão. É você, de fato, em todas as coisas. É jogar futebol como cristão. Exatamente. Tem pessoal que quando entra dentro do campo, se transforma, né? Não é? É em tudo. Esse sagrado e profano, isso é uma contradição, né? Porque você esquizofreniza o ser humano. Deixa um homem rachado no meio. Durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vou viver a minha vida como um secular. No domingo, eu sou piedoso. Isso tem trazido um mal terrível. Então, a educação clássica, ela precisa trazer, clássica cristã, né? Inclusive, como você disse no início, há uma transformação daquele pensamento aristotélico que, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram a base desse processo da educação clássica, para o nível da revelação maior da humanidade. Porque o homem de estatura mais perfeita que já existiu nesse universo não foi Sócrates. Ele acabou na cicuta. Ele acabou se destruindo. Mas é o homem que é morto pelo sistema, que é Jesus Cristo, para libertar o homem da escravidão de si mesmo. Exatamente. Não é? Essa aqui é a ideia. Então, eu digo que a herança greco-cristã é uma
uma coisa muito interessante. Na tradição clássica de Sócrates a Agostinho, que ali foi quando o pensamento realmente se concretizou, e depois nos reformadores, a educação não era vista como preenchimento de folha. Não é colocar na folha, mas como a formação do caráter e da alma. Mas a educação clássica, que depois será regenerada, né, por Cristo, por isso cristã, ela não era uma... Você educava no ócio. Você precisava desse tempo livre para ter o deslumbramento. Então, profissão, você aprendia em casa. Profissão é você seguir aquilo que seu pai fez. Agora, a educação era para formação do caráter, virtudes de um homem completo, a ponto de ele poder, na profissão, exercer aquilo que ele foi educado para fazer. Né? Então, a profissão é um dos braços. E eu lembrei de uma história, quando eu estava na empresa, a gente pagou uma consultoria, e aí tinha alguns cenários, o consultor chegou numa reunião e falou assim, e nesse caso, você tem a situação A e a situação B, qual que você faria? Aí eu e o meu sócio, que também é crente, a gente olhou e falou assim, a B. Ele, não. Você faria a A? Não, okay. A B. Pera. Deixa o lado cristão de lado só um minutinho e vamos pensar aqui agora na economia. Aí eu falei, Jesus, você consegue sair só um minutinho? Não sai. Ele está aqui dentro. Não tem isso, né? Mas a formação do todo, não tem. Porque você vai executar, você vai jogar bola, você vai ser engenheiro, você vai ser professor, você vai ser qualquer coisa. É aquilo que você... É quem você é Cristo em mim. Não sou mais eu. Mas, querido, Agostinho, né? O Agostinho não existe mais, agora é Cristo. Você não tem essa... A gente não tem mais essa... nunca existiu, né? Mas a gente precisa entender que não tem essa divisão profano e sacro, é tudo dele. Abraham Kuyper que vai dizer, não tem 1 centímetro da terra sobre o qual Jesus não possa colocar o dedo e dizer, é meu, é tudo dele. E o Kuyper, ele era professor, ele era teólogo, ele era político, ele foi primeiro-ministro da Holanda. E um homem que entendia que é este o processo, né, redentivo. Eu gosto muito de poemas e eu gosto de ler um padre chamado Michel Croix. Ele tem um poema, Esse homo, eis o homem. E ele traduz assim, que é necessário 20 anos para se formar um homem. E para se formar um homem, você tem que não só instruir, mas educar. Não só educar, mas instruir. E esse homem tem que entender a dimensão do eterno. Senão ele não é um homem no seu processo real. Então, eu vejo que o livro de Provérbios mostra que educar é formar o coração e não apenas instruir a mente. É dar sentido. E Jesus, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, como diz o Dr. Augusto Cury, é aquele que dá a dignidade quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu gosto muito do que o senhor fala sobre o de mim. De mim. Não é aprender comigo, não é? É uma, como se fosse uma simbiose, não mais que uma simbiose, é uma transferência que existe dele para nós. Osmose. É do mais concentrado. É do mais concentrado para o menos concentrado. Bruno, nós precisamos caminhar um pouco mais aqui. Como essa visão muda o dia a dia da escola? Quando você começou a entender isso, o que te fez perceber que esse modelo fazia sentido para Logos? Porque a palavra vai dizer que tudo foi feito por ele.
por intermédio dele, para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como que eu quero aprender sobre qualquer coisa, de qualquer coisa, se eu tirar o Logos, como a palavra vai dizer, no princípio era o Logos, a palavra, Cristo? Como que eu vou aprender fora disso, né? Então, como eu comentei há pouco, não é uma aula de religião ou um memorizar a escritura sem propósito, não é para que os outros vejam e os pais, olha, meu filho já sabe e parabéns para o meu filho. É algo que intenciona, de fato, moldar mentes e corações, clamando para o Senhor para que Ele faça isso. Então, quando as crianças aprendem os 10 mandamentos, é para elas saberem a aplicação disso. Então, sempre que elas pecam, desrespeita o professor, briga com o amigo, toma o brinquedo, a gente aponta para os 10 mandamentos, para a palavra. Qual foi o mandamento que você quebrou? Eu gritei com meu amigo, não matarás, foi não matarás. Então, você consegue? Não consigo. Sabia que eu também não consigo. Você também mente? Eu também minto. Eu sou pecador igual a você. O que a gente precisa? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem que é o nosso Redentor? E aí levar para Cristo, porque a lei jamais aperfeiçoou coisa alguma em nós. Mas eles precisam dessa base para isso. Então, se eu vou ensinar a criança dentro do português, elas precisam de vocabulário. Onde eu vou buscar esse vocabulário? Eu posso pegar um livro qualquer, eu posso pegar poemas belos, eu posso pegar, devo pegar, né, o português maravilhoso de Os Lusíadas, por exemplo. Mas eu tenho que dar base para eles daquilo que gera vida. Então eu posso pegar todo o vocabulário das escrituras e ensinar vocabulário, aumentar o vocabulário deles por meio de memorização das escrituras. Ensiná-los a pensar. Posso usar as escrituras para isso. Conflitos que tem de professores, como que a gente vai resolver? Eu vou resolver por métodos como o que eu acabei de citar, consultorias e motivação, como você mantém um professor motivado, plano de carreira, me amoldando ao mundo. Não é esse o modelo que o Senhor nos deixou. Ele deixa instruções na palavra. Então não tem nada... é muito relacional, né? É relacional, não tem nada que motivar, não tem nada que nos mova mais do que o desejo do Senhor que Ele põe no nosso coração de servi-lo. Aquele modelo de Jesus de educação, ele pegou 12 caras cheios de defeitos e problemas e foi andar com eles, comer com eles e andar, até muito semelhante ao processo do Aristóteles, ao andar com, né? E ele andava com aqueles discípulos e os conflitos eram resolvidos num relacionamento, né? Sem ocultar o erro, sem tentar encobrir ou dar uma ideia de superioridade, né? Esse peristáltico de Jesus andando com os discípulos e ensinando eles a pensar e a crescer. E a escola tem um viés religioso, ou como é que você faz? Religioso não. Tem evangélico, né? O que Jesus fez? Ele lidou com esses conflitos reais, coisas do dia a dia, da vida prática, não filosóficos e teóricos, aquilo que a gente nunca... que fica no campo das ideias, né? Jesus não era só do campo das ideias, eram coisas práticas. E diferente, até trazendo um pouco para trás daquilo que a gente falou do moderno, o professor, ele é um facilitador para o aluno adquirir e construir, na verdade, o seu próprio conhecimento. E cada aluno vai construir um conhecimento para si. Basicamente, o professor é uma barreira para o aluno, né? Quando no método clássico é voltar a esse estilo de Jesus. Então, uma das coisas que os pais pouco se preocupam quando vão para as escolas, e perguntam,
pergunta assim, ó, qual que é o material que você usa? Tá, isso é importante você saber qual que é o material que a escola usa, mas qual é o método? Ó, Quem é o professor? Porque você pode pegar um material e aplicar de maneiras diferentes. Você vai ver escolas com princípios completamente diferentes utilizando o mesmo material e tendo resultados diferentes. E quem é o professor do meu filho? Quem vai passar esse tempo que Jesus, por exemplo, passou com os discípulos com os meus filhos? Porque ele vai imprimir o seu caráter na criança. Ele vai fazer isso. Então a professora, ela conta a história, ela vira, mostra o livro, tem uma entonação de voz, a criança chega em casa e ela copia o jeito da professora contar a história. Então a gente precisa saber muito bem nas mãos de quem nós estamos deixando os nossos filhos. certamente. Bruno, eu vejo que essa é aquele ponto que nós esquecemos. Dize-me com quem andas e direi quem és. Né? E com quem os nossos filhos estão sendo instruídos. O professor é importantíssimo. Olha, Jesus, voltando para a metodologia da pedagogia de Jesus, os discípulos tiveram 4 surtos de altar. Quem é o boss? Quem é o que vai substituir o Senhor? Quem é que vai ocupar o lugar de importância? E aquilo era até discutido entre eles, ficavam querendo saber. E Jesus, sempre na disciplina dele, mostrando. Uma vez ele pegou uma criança, botou no meio deles, o modelo é esse. É uma desconversão do macro para o micro. Vocês têm que caminhar do veneno da serpente. O veneno da serpente foi a exaltação. Como Deus vocês vão ser. Jesus não, vocês vão ser humanos. Deus criou vocês para serem humanos. Eu vim para ser humano e não para ser teomânico, absoluto. Essa ideia da Torre de Babel, onde você fica lá no topo, isso tem trazido um prejuízo terrível. Nós ficamos competindo, comparando, tendo ciúmes e digladiando. Jesus pegava os caras e botava assim. A última vez ele disse, esses meninos não aprendem. Aí ele pegou uma bacia, pegou uma toalha, cocorou, se foi lavar os pés dele, aí deu aquele arrepio ali. Pedro diz, o meu você não lava. Ele disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E isso é uma educação relacional, onde você transmite de mim, aprender de mim, não simplesmente comigo, né? Essa osmose de relação que a escola logo está se desenvolvendo. E diz que o aluno, sempre que ele está aprendendo, ele está respondendo uma pergunta oculta ali, né? Então, até para dar um exemplo, quando você já chegou a algo que um professor ensina e você fala assim, para que eu vou usar isso? Por que eu vou aprender isso? Então, quando o aluno faz essa pergunta, em um certo sentido, a educação já falhou, porque o aluno já não está vendo o propósito daquilo, né? Então, porque às vezes talvez não tenha. Mas, qual que é essa pergunta que está oculta? Quando ele faz essa pergunta, para que eu vou usar isso? A educação moderna, ela treina os alunos a sempre responder o seguinte: como eu posso moldar o mundo, as minhas vontades, aos meus desejos e às minhas ambições? Então, tudo que você aprende é utilitarista. Eu. E aí a gente vai chegando a níveis absurdos, porque começa com um pequeno, então, para que eu vou usar isso? O que isso vai me servir? Qual que é a vantagem que eu tenho nisso? E aí você vai chegar a níveis absurdos de crianças que não sabem ouvir não, ou ideologias que dizem que você precisa mudar a língua de 200 milhões de pessoas, porque eu agora me identifico de uma certa maneira que a língua portuguesa não aceita. Então, 200 milhões de pessoas, mudem a forma que vocês vão me chamar, para atender os meus desejos, minhas vontades. Ou namorados que não sabem ouvir o não de uma namorada que não sabe, e aí tragédias acontecem de um e de outro lado. Porque o mundo
não está se dobrando e se conformando aos seus desejos, às suas ambições e às suas vontades. Esse ensimesmamento tem trazido um mundo de ilha, né? Você não tem Exatamente. comunicação, não tem relacionamento, e traz uma completa desordem, E né? aí no casamento, não é o que eu faço pelo outro, é o que o outro não está fazendo por Pra mim. mim. Né? E o método da educação cristã clássica, a pergunta que está sendo respondida pelo aluno não é como que o mundo vai se moldar, é onde eu vou me encaixar. Não eu me moldar ao mundo no sentido de Romanos 12, mas qual é a vocação de Deus para minha vida e onde eu vou aplicar isso, de que forma que eu vou me moldar ao mundo pela vontade do Senhor, de tal forma que isso me eleve ao divino, de tal forma que isso me dê esse relacionamento com Ele. Então não é um ser servido, Uhum. é um servir. É inverter as perguntas que o aluno, tudo que o aluno aprende não é para que ele se encha, mas para que ele se esvazie, ele diminua e Cristo seja formado nele. Ele possa ser um elemento de conexão e trazer... Porque quanto mais você se satisfaz, mais insatisfeito você fica. Perfeito. E quanto mais você realiza em favor de alguém, mais contentamento gera. Porque nós não fomos feitos para sermos... Ô Bruno, e como é que é essa história do trivium e o quadrivium? Essas duas palavras, elas traduzem o esquema do ensino clássico para que a criança ela possa ter esse desenvolvimento, eu vou usar a palavra que eu não gosto, mas holístico, um desenvolvimento mais global, que ele cresça não simplesmente em áreas específicas, mas ele cresça integralmente. Eu acho o trivium e o quadrivium fantástico. Como a gente falou no começo, nós estamos tentando juntar ainda o quebra-cabeça os pedaços do navio que se despedaçou. E o trivium e o quadrivium, né, do latim 3 vias e 4 vias, se somados, elas dão as 7 artes liberais. A gente já fica com medo do termo liberal, meu Deus, o que é isso? Mas o liberal no sentido de dar liberdade para que o ser humano pense por si só e não pela cabeça do outro. E não pensar qualquer coisa. Mas a gente ensina com base na verdade. Então você vai pensar a verdade, mas não com base na cabeça do outro. Porque hoje em dia, você tem um youtuber, você tem um influencer, você tem uma pessoa que você confia, da onde você tira as informações. Eu escuto o fulano de tal, porque a informação que ele me passa eu confio. Aquela é sem ideologia ou é dentro da ideologia que eu gosto. Mas você não pensa por si só. Então, se alguém faz 2 ou 3 perguntas que o seu influenciador não falou, você trava e não sabe responder. Você é preso, né? Você é um parasita das ideias do outro. Então, a ideia é que você pense por si só. E de que maneira a gente vai pensar por si só? O trivium, que são as artes inferiores, ele é a... Inferiores porque são básicas. Porque são básicas. E superiores porque elas... você precisa, digamos, inferiores está no degrau de baixo. Você primeiro pisa num degrau para depois você subir no segundo. Né? Ele trata da linguagem, comunicação. Então, o trivium, ali, a gramática vão ser os dados. Então, seja estrutura linguística, seja som das letras, o nome, o alfabeto, seja vocabulário. Então, a gramática vai tratar da informação, os dados. A lógica, o próprio nome já diz, né? O raciocínio. O raciocínio, juntar o tique e o té, né? O lé com cré. É você conseguir pensar, de fato, interpretar um texto. Mas para você interpretar um texto, você precisa saber o que compõe aquele texto. Né? Você precisa da gramática. Você precisa ter a linguagem. Precisa ter. Até o ponto que você chega na retórica, que é a capacidade que você tem de persuasão, de se expressar.
E persuadir não como os sofistas antigamente faziam, convencer pelo convencer e quem ganhar o convencimento ganhou a discussão. Não, com base na verdade, porque tudo, como a gente tem frisado bastante, é com base na verdade. Então, o trivium é você aprender a ler, é você aprender a falar, você aprender a interpretar livros. Então, quando a gente fala de trivium e quadrivium, nós estamos falando basicamente do currículo da educação clássica. E aí as pessoas vão falar assim, mas e a história? E a geografia? Né? Não tem essas coisas? E a ciência? E a ciência? Foi escrito em que língua? Foi escrito em alguma língua. Então, para eu ler geografia, eu preciso interpretar o português. Então, a gente precisa, de fato, aprender. Até a 12ª camada do letramento, nos tornarmos de fato alfabetizados. E aí todo o resto vem. Essa é a parte da linguagem, do letramento, da comunicação, que é o trivium. E aí, uma vez que a gente sabe pensar, sabe ler, conhece vocabulário, tem informações, leu livros, conhece esse tipo de coisa, sabe se expressar, aí a gente vai para o quadrivium. O fim principal do trivium é nós conhecermos ao Senhor, porque Ele se comunicou conosco por meio de uma linguagem, por meio da linguagem. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Exatamente. E o Senhor escreveu um livro. E para eu conhecer ao Senhor, eu preciso ler o livro que Ele escreveu. Para eu clamar ao Senhor, eu preciso de palavras. Para eu entender o mundo à minha volta, eu preciso do raciocínio. Então, o trivium, ele é muito, até por isso que ele é o inferior no sentido de básico, de primeiro degrau que a gente vai pisar, porque a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer o Senhor. E aí, em segundo lugar, eu vou conhecer as coisas que o Senhor criou. E isso é o quadrivium. O quadrivium falando no sentido de um pedaço do navio que nós estamos pegando, o que é o quadrivium? O que são as 4 artes superiores? Matemática, música, geometria e astronomia. Porque tudo o que foi criado, ele foi criado, ele pode ser decodificado. A gente pode colocar código em absolutamente tudo que foi criado. Né? Código é basicamente informação. Uhum. Então eu posso pegar essa mesa e fazer uma fórmula matemática que vai expressar o que é essa mesa. As fórmulas matemáticas que vão expressar o que são as leis da natureza. Eu posso, se eu estruturar as fórmulas matemáticas, eu vou ter a geometria. Então, a aritmética, digamos, seria, nesse sentido, seria a primeira coisa que a gente vai descobrir. Mas se eu estruturar os números, eles formam a geometria. Se eu pegar os números e eu vibrar, se eu mover os números... A música. Eu tenho a música. E se eu mover a geometria, eu tenho a astronomia. Então, é uma forma de dizer que o quadrivium é tudo da criação. O que foi criado. E eu vou explorar tudo o que foi criado aí por meio do quadrivium. Você tem geografia, aí você tem história, aí você tem todo o mover da criação. E como a criação ela aponta para o Deus criado, e se a gente não tiver isso, a gente não tem absolutamente nada. Porque por meio da linguagem nós vamos adquirir a sabedoria para conhecer essas coisas, né? Mas o que Deus falou no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra está sem forma, vazia. Aí no versículo 3 vai dizer assim, e disse Deus, haja luz. E já diria o poeta, Ageu, né? Ageu. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então o comando de Deus, ele é criacional. E aí a gente vai ver isso sendo trazido em João, quando ele vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra. E todas as coisas foram feitas... criadas por ele e para ele. Por ele e para ele. E nada do que foi feito se fez. Nada.
Sem ele, nada Nada. do que foi feito se fez. Será que uma ação dessa deixaria registros na história? Será que a gente conseguiria buscar isso na história? Como a gente falou, o que é a palavra? O que é o disse Deus? É verbo, palavra, frase, discurso. É como nós nos comunicamos. A palavra é informação. E o que é informação? Informação é você organizar um conjunto de dados. É você codificar. Informação é um código. Então, se Deus criou tudo por meio da palavra, será que de fato a gente consegue decodificar toda a criação? Será que toda a criação ela é de fato um código de Deus? E aí a gente começa a ver as coisas que foram criadas. Você pega os elementos químicos. Eles têm uma estrutura. Eles têm um código. Eles têm uma sequência dos mais simples, que é HOO, né, H2O, a água, ela tem uma estrutura, ela tem um código. Você pode pegar carbonos ou estruturas ainda muito mais complexas. O próprio DNA, né? O DNA. O que é o DNA? Senão uma cadeia de informação. O DNA, Deus falou e ficou impresso o que ele falou. É basicamente isso, é a impressão da palavra de Deus. A criação é a impressão da palavra de Deus. E o homem que finge não existir Deus se vale justamente disso para fazer as coisas, para criar tudo. O homem cria também com base na informação, nos dados. Se você pegar a programação de computadores, códigos binários ou até códigos mais complexos, o que é? É comunicação. Você dá a palavra, você dá o código e aquilo sai. Para nós que não somos programadores, a gente gosta de brincar no computador, o que a gente faz? Vai no ChatGPT, vai nas inteligências artificiais e você dá o código, você dá a palavra. E o que sai? Imagens. Sai tudo. Porque se Deus criou tudo por meio da palavra, a única forma de nós criarmos ou imitarmos a criação de Deus é se a gente seguir o mesmo princípio. Então é por meio da palavra. E Deus vai deixando uns códigos escondidos para nós descobrirmos que se a gente tira Deus, a gente perde tanta maravilha. Até falando do DNA, né? Que um professor judeu, eu acho que era de Harvard, ou do MIT, eu não me lembro exatamente, ele estava vendo que aquelas enzimas que ligam como é que chama aqui a expressão? A hélice do DNA, eles têm umas enzimas, a tesina, tanina, citosina, aquela coisa que eu não me lembro os nomes ali. Mas aquilo ali faz uns números de quanto, né? Ele descobriu que elas faziam 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5, 10, 5. Todas as ligações dos dois lados do DNA obedecem a essa regra. Ele observou que o nome de Deus, aquele impronunciável para o judeu, que é o nome que mais talvez se assemelhe à respiração. Eu ouvi um rabino dizer que talvez o som seria o som do respiro, daquilo. Yod, He, Vav, He. E o Yod significa porque a língua hebraica não tem número. 10, 5, 6, 5. É a impressão digital. Digital de Deus. Mas o que eu achei interessante também é que o Yod, ele também representa a mão. E o Re, ele simboliza a graça. O Vav é um gancho ou um prego. Então você tem a mão da graça cravada, marcada, gerando graça. Isso me aponta
para aquele que veio a este mundo para salvar o homem da maneira equivocada de ser homem e tornar este homem uma nova criatura. Ele lá na cruz, assumindo a nossa causa, morrendo a nossa morte e ressuscitando para nos dar a vida dele. Isto faz a gente pensar que o quadrívio também fala dessa obra da cruz, da obra de Fala Cristo. exatamente disso, mas eu só vou pegar o gancho, pastor. Porque, primeiro, né, o respirar, o som parecido com respirar faz algo, muito sentido, né? Porque todo ser que respira, Louve ao Senhor. louve ao Senhor. Então faz muito sentido ser isso. Mas tem uma glicoproteína chamada laminina. Uhum. Ela é como se fosse numa construção, você tem o concreto e você tem o aço que dá sustentação para o concreto. Se você não tiver o aço, o concreto ele é muito frágil a tração, então ele quebra. Essa laminina, ela é a cola do homem, né? Vocês estão aí, procura, até vou dar o pauta para o pessoal procurar também no Google, digita laminina e vê o que aparece. Essa glicoproteína laminina É uma cruz. é uma cruz. É o que mantém a gente grudado. Então, quando a gente vai para Colossenses, que a palavra fala que nele tudo subsiste, é que ele sustenta todas as coisas. Porque se Jesus soltar, abrir a mão, a gente vira pó. E a laminina é uma prova disso. Então, como que nós vamos ensinar sobre tudo que foi criado, o quadrivium, se nós deixarmos isso de lado? Então, o primeiro passo da educação clássica é você ensinar a ler muito bem, a pensar muito bem, a falar muito bem, com base na verdade, e conhecer todas as coisas que foram criadas. Esse é o segundo passo, seria as artes superiores. Então, seria englobar de fato tudo. Né? Algumas pessoas dizem assim, mas vocês não se preocupam com vestibular? A criança, vocês estão ensinando isso, e as crianças, como é que elas vão enfrentar o Enem? E nem pensar nisso aí, não, mas vale a pena dar uma palha aí. Eu tive o privilégio de conviver com uma menina de 6 anos, filha de um amigo nosso, que trabalha nessa área da escola clássica, e ela com 6 anos repetindo os Lusíadas, ela pensando matematicamente, pensando com critérios. E algumas escolas em que os alunos que estudam na escola clássica vão fazer as provas de Enem, eles estão no primeiro lugar. É verdade isso? Existe, tem até uma pesquisa norte-americana que saiu um pouquinho antes de 2020, chama The Good Soil, o bom solo, né, o bom terreno, e que não pega apenas essas questões de concursos ou provas, mas faz um raio-x da vida de quem foi educado pelo método de educação cristã clássica, de escolas clássicas, com escolas confessionais, escolas progressistas, escolas preparatórias dos Estados Unidos, que seriam as Você faz uma melhores. diferença de escola confessional e escola clássica. Depois você dá você já falou um pouquinho ali, mas eu queria que ficasse mais claro. O confessional é o cristão. Só que tem escolas que têm essa parte cristã, mas ela não é clássica. Então, dentro daquilo que elas podem, existem escolas que só usam a placa, e aí, né, não tem banheiro neutro, pronto, acabou, são dualistas, são escolas que, aula de religião na quinta-feira, e o resto, esquece esse negócio aí, vamos aprender de verdade. Mas existem escolas que são muito bem intencionadas, mas elas
Cristo não é a base de todo o ensino. Então você vai ver escolas que são bem intencionadas, só que daí na hora de ensinar, por exemplo, a evolução, vai dizer que tem muita evidência da evolução e que não pode ser descartado. E tenta juntar uma coisa com a outra e aí não encaixa, né? Então, você ser confessional, nós entendemos que o método clássico, quando você parte de Cristo para tudo, ele consegue unir todas as coisas, sem deixar... O que você deixa... Opa, perdão. O que você deixa de fora é a mentira. Uhum. Né? Mas você não precisa deixar matérias de fora, você consegue integrar os dois. Agora completa o pensamento que você estava falando lá, aquela pesquisa que a pesquisa do Gutsoy, então ele mostra que os alunos que tiveram a educação clássica, eles têm melhor desempenho em todas as áreas. Então, em relacionamentos, eles têm relacionamentos mais duradouros. Eles se submetem à autoridade, por exemplo, da igreja com mais facilidade. Eles não acham que fé e ciência são incompatíveis. Uhum. E eles têm as melhores notas nos concursos, qualquer coisa que seja de provas. Mas quando você fez a pergunta para mim, falou assim, vocês não se preocupam com o Enem, com a faculdade? Não. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa em saber qual é a vocação de Deus para aquela criança. E pode ser médico, pode ser um advogado. E se eles decidirem, de fato, verem no Senhor que essa é a vocação deles, eles estarão preparados para passar no Enem, para passar no que for. Mas a gente não vai colocar uma criança com 2 anos de idade numa escola para botar na cabeça dele que o objetivo da vida é passar numa prova que vai ser daqui quase 20 anos. O objetivo é buscar o Senhor e estar preparado para as provas, se for o caso. Isso é uma mudança de paradigma, né? Porque nós temos hoje o foco é o sucesso do ponto de vista externo, é o êxito com os aplausos, se ele for bem na passarela da vida, para que ele... E nós aqui estamos preocupados com a vida da pessoa na sua dimensão eterna e viva nesse mundo com uma vida que dê sentido. E até nisso, a gente se preocupa com o que é instagramável, né? E aí é suficiente eu ser um bom profissional e não ser um bom marido? Pois é. Eu não ser um bom pai? E as escolas preparam o ser humano para serem bons maridos? Para serem bons pais? A gente não vê essa preocupação. A preocupação é de fato profissional. E a gente vê, e aí a ideia não é criticar, mas a gente consegue verificar o propósito da escola muito nos outdoors. Uhum. Quando a escola coloca o outdoor, ela demonstra aquilo que ela de fato está buscando, né? É só aprovação no vestibular? É a formação do ser humano como um todo? Qual o propósito da educação? Ô Bruno, e como a escola Logos, ela tem trabalhado os fundamentos na prática? A gente começa, já diria o poeta, começa pelo começo, né? Então, o foco, como nós somos uma escola, uma pré-escola, né? Um centro de educação infantil, nós estamos na fase da pré-alfabetização, a gente começa com a gramática. Então, as crianças estão numa fase que Dorothy Sayers vai chamar de fase do papagaio. Elas copiam tudo que a gente fala, elas copiam. O nosso jeito de andar, as palavras que a gente usa, o jeito de coçar a cabeça, eles copiam. Então a gente aproveita essa fase que eles querem repetir todas as coisas para reforçar muito a questão de memorização, né? Colocar dentro da memória, algo que a educação moderna abomina. Isso é decoreba sem sentido. Se você fizer algo sem sentido, se torna sem sentido, mas memorizar por si só não é algo sem sentido. Então as crianças, elas já memorizaram trechos das escrituras para fazer aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Para ter um vocabulário.
E a gente vê crianças com vocabulários que da idade você não vê. Então, ontem a gente estava na chácara, as crianças estavam tomando sorvete ali, e uma vira e fala assim, toda lameada, cheia de barro, porque criança continua sendo criança. Ela fala assim, inclusive, eu estava conversando com a professora, inclusive, você estava... O que você sabe que é inclusive? Que uma criancinha desse tamanho? Porque o vocabulário vem sendo trabalhado. Então, de maneira... A gente vê isso sendo utilizado de maneira prática. E aí a gente trabalha também trazendo para a realidade delas. Então, são trechos das escrituras que elas também vão utilizar no dia a dia. Porque a educação não é no campo filosófico aquilo que a gente estava falando, né? Jesus tratou com os problemas reais. Então, as escrituras fazem justamente isso. As escrituras, elas não são novas, mas são muito atuais. Trazem os problemas para o cotidiano dela, né? Aquilo que elas aprendem para o cotidiano dela. E dentro da gramática, como que se começa a alfabetização de uma criança? Hoje muitas escolas já estão retomando para isso é excelente, mas a gente ensina as crianças no método fônico. O que o método moderno faz? O que ele diz? Né? Você coloca uma imagem, você dá muito estímulo visual para a criança, tem muito estímulo visual, e aí você coloca, por exemplo, a imagem de um tijolo e a palavra embaixo escrito tijolo. Aí do lado tem a imagem de uma abelha e embaixo escrito abelha. E aí o termo técnico dá um estalinho e a criança aprende a ler. A criança aprende a ler apesar do método, não por causa do método. Você vai dando sempre o complexo, você parte do complexo para o mais simples. E aí você coloca a imagem de um tijolo, escreve abelha embaixo e fala o que está escrito? Ela, tijolo. Ela só está vendo a imagem. Né? Então nós não educamos pelo método global, é pelo método fônico. Então ela vai aprender o nome, primeiro a grafia, né, o formato da letra, o nome da letra e o som da letra. Então, essa letra aqui se chama F e o som dela é F. E se eu juntar o som do F com o som do A, o que sai? Fá. Então, a gente brinca, ela fala, não é beabá, porque B mais A é BA, é B e A, porque o B com o A faz Bá. Então o método fônico é... Você sabe que no Nordeste o alfabeto é bem diferente, né? É diferente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. É porque é o som da letra. fonético. Exatamente. Não é o nome da letra, é o som. E até fica aqui uma dica, né, para os pais. A maioria, mesmo para quem tem o sotaque nordestino, a maioria dos dos os que nós falamos é o som fechado. E a gente tem a tendência de, quando vai falar, A, E, I, O, U. Isso dá uma dificuldade para a criança, porque quando ela está lendo, né, ó-vó. Não é ó-vó, é ovo. Mas isso aqui não é ó, é ó, mas B é ó-vó, né? E aí, aos poucos, elas vão decodificando sílabas, palavras, frases, e o método clássico, ele é um método na prática, né, como que faz? É muita repetição. Repetitio mater memoria. A repetição é a mãe da memória. Então, se você é constante em passar o conteúdo, repetindo diversas vezes, eles absorvem e chega ao ponto das crianças com 4 anos conseguirem decodificar frases. Né? E aí vem a lógica, vem o raciocínio. Aí vem o raciocínio. Vem o pensamento, e aí ela elabora, aí ela começa a fazer, depois da retórica, ela começa a discutir, a contestar no sentido da racionalidade inteligente. Exatamente. Não é? Não, exato. E a gente tem que passar isso dentro da capacidade da criança, Sim. de uma forma que a criança ela se maravilhe e se deslumbre com aquilo. Então, como que a gente vai tratar a lógica dentro da gama? Como que a gente dá os primeiros passos na lógica? Você escreveu lá F, U, I. E a criança vai fazer F, U, I. Fala mais rápido. F, U, I. Fui. Aí ela olha para você
com a cara assim de... O que eu acabei de falar, né? Aí você fala, ontem eu fui para casa. Fui! Ah, fui! Aí a lógica foi e a criança já fica... Aí ela fica curiosa para saber qual que é a próxima palavra e ela já fica pensando, será que eu vou conseguir descobrir o que é? Assim, nós estamos decodificando, mas é um preparo para interpretação de texto. Né? Você está preparando ela a aprender a raciocinar aquilo que ela está lendo, fazer sentido. E preparando também para que elas, dentro da capacidade delas, dentro da idade delas, já tenham a parte da retórica. Então, Bruno, vamos conversar um pouquinho mais, que o nosso assunto tá bom demais. Tem muita coisa. A gente pensar um pouquinho sobre o papel da fé e da igreja na formação da criança. Trazer o aspecto da teologia, do conhecimento teológico, da relação da fé na educação. Por que é importante que a educação seja não apenas clássica, mas cristã? é aquilo que a gente... Tudo que nós estamos falando, né? Do ser redimido, né? A educação como sendo redimida. Porque a educação clássica, ela era muito individualista. Ela sempre... O ser humano sempre foi humanista. A gente pode ter os movimentos mais recentes, nem tão recentes, mas o ser humano em si sempre foi o eu. E o Senhor, ele nos fez corpo, uma comunidade. Não existe uma escola que seja verdadeiramente cristã, clássica, a parte de uma comunidade. Quando a igreja entende a necessidade da família que faz parte da igreja, é daí que nasce uma escola. Então, nós vamos parar de ter o homem como a medida de todas as coisas e passar a aprender a servir, a viver em comunidade. E a comunidade, ela quando a gente pode fazer uma analogia de uma árvore, o solo, se a árvore é o ser humano, o solo é a comunidade onde esse ser humano está enraizado. Então, a comunidade, o munia, essa palavra comunia, esse munia é um muro de proteção, é uma muralha de proteção. Então, às vezes a gente ouve assim, educação cristã é criar numa bolha, né? A gente pode explorar muito sobre isso, mas você preparar um ser humano para enfrentar o mundo não é criar numa bolha. Você entregar a ele quando não está preparado para o mundo é o que o inimigo quer. Mas a gente daí prepara e solta como comunidade. Nós preparamos esse ser humano e o soltamos no mundo para ele ir e lutar o bom combate. E o que vai acontecer nesses momentos? Eles vão se machucar, eles vão errar, eles vão tropeçar, eles vão voltar feridos, mas eles precisam de um lugar para voltar. E a comunidade é esse lugar onde eles têm essa segurança. Eles voltam, a gente vem, cuida das cicatrizes, renova quem eles são e volta e solta eles no mundo. E uma escola que não tem esse apoio da comunidade não tem como curar suas feridas. O Protágoras, ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Mas esse era o homem individual. Nós aqui dizemos que o homem, Cristo, é a medida de todas as coisas. É a medida do homem eterno, do homem que muda toda... Se tirarmos Cristo da educação, o que sobra? Não sobra. Não sobra. Sobra mentira. Não tem... você pode escolher a estrada que você vai trilhar, mas você não consegue escolher o destino dela. Se eu pegar um carro para São Paulo, eu não vou parar em Curitiba. Se eu tirar Cristo da educação, olha para o mundo. Se você tirar Cristo da educação, a Wall Street vira o quê? Tem compaixão? Tem misericórdia? Não tem. Quando você olha para
para a empatia do trânsito. Como que é o trânsito? Pois é. Como que são os nossos políticos que a gente comentou? Como que é o mercado financeiro? Nós somos homens sem peitos. A gente cria, a gente educa, a gente forma os seres humanos sem Cristo e exige deles as virtudes do nosso Salvador. Não tem como. E como é que a igreja pode apoiar esse tipo de formação? Mesmo para famílias cujos filhos estudam em escolas não cristãs. A igreja é essa comunidade, é esse solo. E se a gente pensa, né, no ser humano, como a comunidade sendo o solo desse ser humano, da árvore, né? Se a escola é a árvore, a comunidade também é o solo, é onde ela se firma. Então, o que a igreja precisa fazer é conhecer sobre o assunto. Uhum. Eu tinha um professor que falava que a gente precisa descobrir de qual caminhão a gente caiu, porque nós estamos no rumo da história, a gente não sabe de onde a gente veio. Então, a igreja precisa entender que educação não é um papel do Estado, que igreja e escola têm tudo a ver. São as mesmas crianças que estão lá domingo de manhã que a gente está entregando na mão da escola. É a mesma, não é uma criança diferente, não tem o sacro e o profano, é família. Exatamente isso. A gente precisa conhecer, né, perder a preguiça e recuperar o que a gente entregou de mão beijada para o inimigo, né? Esse nosso PBcast aqui precisa ser aumentado em outro dia, né? Porque ele está muito bom. A gente precisa falar um pouco mais, mas o tempo vai chegando aí. Eu só queria falar um pouquinho aqui que nós vamos ter aí umas palestras, né? Vamos ter. Agora no mês de... Final de outubro. Final de outubro. Dia 31 de outubro, 1º de novembro, o professor Maurício Fonseca, ele é cofundador, né, da editora Trinitas, da escola Trinitas, Educação Cristã Clássica também. Eles já estão com 3 unidades. Ele é um irmão muito precioso. Ele está nessa caminhada há mais tempo do que a gente. E ele vem para trazer um pouco de luz para a gente sobre aquilo que a gente começou falando, sobre esse progressismo que está dentro de nós. E muitas vezes a gente não percebe. E a gente aceita a educação moderna sem questionar nem sequer aquilo que a gente pensa. Então vai ser um momento muito oportuno, até para quem às vezes não tem filho em escola cristã, ou já passou da idade dos filhos estarem na escola. Vai ser aonde? Dia 31 e... Dia 31 de outubro, na sexta-feira, às 19h30, na Primeira Igreja Batista, vai ser no templo. E no sábado, dia 1º de novembro, às 19 horas, também lá na Primeira Igreja Batista, no templo também. A entrada é franca e quem tiver oportunidade... vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Então, a gente pode dizer que a educação cristã não forma apenas cérebro, mas corações transformados. É exatamente isso. O verdadeiro mestre não apenas ensina ideias, mas ele encarna valores. Você vive. Eu vou contar uma pequena história e depois a gente termina aqui. Um aluno, uma pessoa procurou um velho professor que estava sentado, já aposentado, debaixo de uma árvore e se identificou e disse: "O senhor se lembra de mim?" Ele olhou para ele e disse: "Não. Sabe, eu fui seu aluno e eu hoje estou na escola como professor também por seu exemplo. Houve um dia em que um colega meu trouxe um relógio que eu gostaria muito de ter um relógio como aquele. E ele deixou o relógio
na mochila e eu roubei o relógio. E quando o meu colega voltou do recreio e nós voltamos lá, ele disse: professor, tiraram meu relógio da mochila. Aí ele mandou que todos ficassem em pé, que ele iria fazer uma vistoria em todos eles. E todos tinham que ficar com os olhos fechados. E ele começou a fazer a vistoria. E quando chegou na vez desse menino que estava com o relógio, ele pegou o relógio e depois fez mais alguns e depois chegou e disse: achei o relógio. E entregou para o menino. Mas ele não falou quem tinha levado o relógio. E ele disse: o senhor naquele dia me restaurou, porque ninguém me criticou, porque o senhor não contou para ninguém, ninguém soube quem era. Ele disse: mas eu também não me lembro, porque eu também estava de olho fechado. Olha. Eu não me lembro quem foi. Então é esse o caráter do professor. É o professor que não simplesmente ensina, mas ele é. E nós queremos esse modelo de escola. Amém. Para que faça sentido para outras pessoas. Amém. Eu quero que você olhe a escola clássica como o modelo de escola clássica cristã que tem a vida de Cristo. Dê a sua última palavra aí. Eu acho que a gente precisa se pôr à margem e se desfazer dos preconceitos que a gente tem. Porque muitas vezes a gente já tem ideias pré-concebidas que a gente não sabe nem por que tem. Mas aquele que faz novas todas as coisas, ele também faz novos os nossos pensamentos, os nossos achismos, né? Aquilo, os sofismas que nós construímos. E agora, para os pais especificamente, cuidem da educação dos seus filhos, porque a gente às vezes está atrás de escolas que são shopping centers e entrega as nossas crianças nas mãos de quem a gente não tem a menor ideia quem seja. E ele vai formar, como esse professor fez, ele vai formar, vai ajudar a formar o caráter do seu filho. Então, pais, se preocupem com a educação dos filhos de vocês, porque o Senhor não vai cobrar isso da escola, Ele vai cobrar isso de vocês. Eu agora quero deixar aquele meu abraço assim, de coração para coração, despertando você para olhar a escola clássica cristã como um método de trazer a realidade do homem, o homem que é a medida da estatura de Cristo, para este mundo caído, tão dispersivo, tão problematizado, tão caótico. E não perder tempo. Educar é saber frustrar, porque nós estamos vivendo num mundo caído. E saber frustrar é a boa educação, à luz da verdade, do belo e do bom. Fica aqui o nosso abraço, de coração para coração, e até a próxima. O nosso Instagram é Escola Logos PIB. E agende uma visita, venha nos conhecer no número que está aparecendo agora na sua tela.